Oi, turma! Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Disciplina obrigatória oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esta é a nossa 27ª videoaula. Como sempre, em algum ponto da aula, indicarei uma questão que deve ser respondida e encaminhada no prazo de uma semana. O tema dessa aula, vamos continuar a apresentação desse autor da economia política clássica, Karl Marx, e vamos prosseguir na exposição da trajetória de vida e trajetória intelectual de Karl Marx. Marx começa atuando como jornalista. Após ele se graduar em Direito na Universidade de Berlim e após ter a sua tese aprovada na Universidade de Jena, sua tese de doutorado, ele vai atuar como jornalista. Na verdade, ele não conseguiu emprego acadêmico, principalmente porque o tutor dele, né, o Bruno Bauer, acabou caindo em desgraça na Universidade de Bonn, e aí a carreira do próprio Marx, tá, a carreira acadêmica dele foi bloqueada, digamos assim. Tá? E além disso, né, o próprio governo prussiano, né, que já via em Marx um indivíduo de ideias subversivas, tinha bloqueado a possibilidade de ele ascender na academia. Então ele passa a atuar no jornalismo. Em outubro de 1842 se torna editor associado em Colônia, da influente Gazeta Renana, um jornal liberal financiado por industriais. E aí, no jornalismo, ele se envolve com assuntos de natureza política e até econômica. Tá? Na verdade, a partir, né, do trabalho jornalístico no campo da política, que Marx se aproximou do estudo da economia política e das teorias socialistas. Esses artigos de Marx, publicados na Gazeta Renana, tratavam tangencialmente de questões econômicas, né? Por exemplo, no famoso artigo em que ele condena a proibição da coleta de madeira nas florestas comunais, né? Nas florestas públicas, né? Por parte dos camponeses, e outros artigos acabaram incomodando o governo da Prússia, que pressionou para que o jornal fosse fechado. O jornal efetivamente foi fechado e Marx teve que migrar, tá? Emigrar para a França, tá? E ele faz isso em 1844, mas antes ele se casa com a Jane, inclusive na lua de mel ele escreve a crítica à filosofia do direito de Hegel, uma obra importante do jovem Marx, tá? E finalmente em 44 ele se estabelece em Paris. Ele foi convidado por Arnold Huck para ser editor, né, do jornal dos Anais Franco-Alemães. Chega em Paris no final de 43, para o começo de 44, trava contato lá em Paris com grupos organizados de imigrantes alemães, grupos que faziam oposição ao governo absoluto prussiano, né, ao Kaiser prussiano, e também trava contato com diversos adeptos de diferentes seitas socialistas francesas. Com o Arnold Huck, coeditor do jornal, tá, uma figura destacada da esquerda hegeliana, tá, ele atua, portanto, no jornal, ele tem um contrato, ele recebe um salário razoável para essa atuação profissional, tá certo? Então ele participa como editor do periódico Anais Franco-Alemães, que teve uma curta duração, que na verdade teve apenas um único lançamento. Tá? O propósito desse jornal era unir os socialistas franceses aos radicais alemães de inspiração hegeliana e unificar, né, o movimento contestador, revolucionário de franceses e alemães. Durante os primeiros meses em Paris, Marx se torna comunista. Aliás, aparece nesse jornal o primeiro libelo comunista de Marx, que foi a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel. Na própria crítica à filosofia do direito de Hegel, Marx não se posiciona como um comunista, talvez mais como um liberal do que como comunista, mas ele escreve depois de ter completado a obra, ele escreve uma introdução, já em Paris, e nessa introdução ele se declara comunista. Então a gente pode dizer que os primeiros meses em Paris, Marx se torna explicitamente, declaradamente comunista. Tá? E ele expôs uma série de concepções, né, do seu modelo, da sua ideia comunista, tá certo? Nessa introdução, né, à filosofia do direito de Hegel. Depois ele resolve, sob influência de Engels, né,
ele resolve se aprofundar no estudo da economia política. Ele lê o esboço de uma crítica à economia política do Engels, que o Engels lhe apresenta, e como parte desses estudos iniciais de economia, surgem os manuscritos econômicos e filosóficos, tá? Que é uma publicação póstuma, foi publicada, na verdade, em 1932, várias décadas, portanto, após a morte de Marx, mas ali podemos ver o Marx estudando economia, o Marx que está se exercitando como professor de História do Pensamento Econômico, fazendo uma revisão, né, das ideias de Ricardo, das ideias de Adam Smith, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele delineia uma concepção humanista de comunismo. Então, ele faz uma crítica à alienação, mostra como o comunismo poderia libertar o homem. Tá? Ainda tem muita da influência da filosofia de Feuerbach, ele ainda não é um crítico de Feuerbach. Ele aplica na economia, depois de ter aplicado o conceito na política, né? Que na crítica à filosofia do direito de Hegel, ele aplica o conceito de alienação na política. E agora vai aplicar, nesses manuscritos, esse mesmo conceito, agora no campo da economia. Então ele diz que o trabalho no capitalismo é um trabalho alienado, né, por vários motivos. Né? Porque o produtor, né, o trabalhador não se identifica com o produto, porque a relação dele com o conhecimento envolvido no produto é uma relação alienada, a relação dele com o patrão é uma relação alienada, tá certo? Pelo contrário, na sociedade comunista, né, os seres humanos desenvolveriam livremente a sua verdadeira natureza na produção cooperativa e aí o trabalho deixaria de ser alienado no comunismo. Nos manuscritos, portanto, Marx delineia uma concepção humanista do comunismo, né, sob a influência do Feuerbach, né, e criticando a natureza alienada do trabalho no capitalismo, tá, e como na sociedade comunista os homens deixariam de ser alienados. Um marco importante, né, nesse ponto da trajetória de Marx foi o contato com Engels em Paris. Ele já conhecia Engels tinha estado nos bastidores, né, na redação, né, do jornal a Gazeta Renana, mas o contato foi muito breve e em Paris é que ele se torna próximo e amigo de Engels, tá? E desenvolve de fato uma parceria que duraria a vida toda, ok? Engels, ou Friedrich Engels, nasceu em 1820, faleceu em 1893, 12 anos após a morte de Marx. Era filho de um industrial têxtil, também era um membro da classe média alta. Tá? Ele não frequentou a universidade, diferente de Marx, ele era mais um autodidata, um incansável autodidata, que tinha uma enorme curiosidade intelectual. Um pensador de uma estatura intelectual inferior à de Marx, sem dúvida, tá certo? Que também, como Marx, se ligara ao movimento dos jovens hegelianos. Então, há o primeiro contato intelectual deles, tá? Inclusive, Engels participa, né, da publicação única, né, da primeira edição, do primeiro e único número dos Anais Franco-Alemães. Inclusive, esse artigo, né, que apresenta a economia política Marx, o esboço de uma crítica da economia política de Engels, aparece publicado nessa primeira e única edição e número, tá, dos Anais Franco-Alemães. Então, esse artigo é referência e toda a crítica que Marx vai desenvolver nas próximas décadas à economia política tem como modelo de crítica esse ensaio de Engels, que não é um ensaio brilhante, tá? Tem muito de posições moralistas, tá certo? Diatribes morais, vamos chamar assim, tá? E ele desenvolve, por exemplo, uma crítica à teoria da população de Malthus, que era algo já conhecido e muito desse artigo, na verdade, é uma compilação de ideias de outros autores que já eram críticos da economia política clássica e das ideias de Alfred Marshall. Ok? Esse esboço do Engels foi lido e muito elogiado por Marx. Tá? Ali, Marx teve o primeiro contato com a obra dos economistas clássicos ingleses e ele encampou, né, assimilou, aceitou a tese de Engels, né, de que esses economistas eram simplesmente pesquisadores, investigadores burgueses, e as ideias deles eram simplesmente expressão da ideologia burguesa da propriedade privada, não eram exatamente ideias científicas. A partir da influência desse amigo subversivo, digamos assim, o Marx se convenceu que ele deveria voltar ao seu esforço teórico, né, a sua investigação científica, no campo da economia política, e esse trabalho teórico acadêmico seria um complemento à ação política.
Tá? Ele achava que o movimento revolucionário, o movimento anarquista, revolucionário, contestador, etc., de diversos alemães exilados, né, perseguidos pelo governo monárquico prussiano, que se encontrava uma parte na França, outra parte na Itália, outra parte na Inglaterra, que esse movimento, e também junto com os franceses, com os ingleses, né, não apenas os exilados alemães, todo esse movimento, digamos, revolucionário, subversivo, deveria ter uma orientação teórica. Tá certo? O movimento deveria ser pautado numa investigação teórica da realidade capitalista. Então, Marx achava que iria unificar forças e ganhar posição nesse movimento se oferecesse, né, a esses revolucionários uma robusta crítica à economia política e à economia capitalista. Okay? Então, aparece nessa única edição dos Anais Franco-Alemães a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel. Esse é o artigo de Marx. Além de um outro artigo, a questão judaica. Então, esse primeiro artigo é o Libero Comunista, é a declaração de Marx comunista, onde ele fala pela primeira vez do proletariado, uma classe que ele conhece apenas abstratamente. O termo proletariado é emprestado dos romanos, que usavam essa designação, tá? A classe do povo, tá certo? E um artigo extremamente antissemita, né, que é uma chave, inclusive, eu tenho um artigo publicado que eu identifico nesse artigo a transição do Marx para o comunismo. O Marx foi movido pelo comunismo, em parte pelo antissemitismo, né, pela caricatura do judeu, né, como o capitalista. Bom, em suma. Aparece, portanto, nessa publicação, nos Anais, intitulada A Questão Judaica. Tá? Então, ali, Marx começa a formular a aplicação da dialética, né, no estudo da sociedade e da economia, uma concepção da história como um movimento que visa o fim, né, que é a libertação do homem, a instauração do comunismo, vou chamar aí de concepção teleológica, telos, fim, concepção teleológica da história, tá? E o protagonismo do proletariado, em especial do proletariado alemão, né? Okay? O proletariado seria a classe agente da transformação mais profunda, que deveria substituir o capitalismo pelo comunismo, e no caso da Alemanha, antes disso, né, cabe ao proletariado combater o absolutismo monárquico na Prússia, para depois instituir o comunismo, abolindo a divisão de classes na nova sociedade. Vamos recapitular os conceitos de alienação que Marx desenvolve nessa obra, né, nos manuscritos econômico-filosóficos, e esquematicamente eu vou apresentar esse conceito de duas perspectivas. A primeira delas eu chamo de alienação micro. O fato de que o operário não conhece o efeito real da contribuição de seu trabalho particular no conjunto das operações da fábrica que resultam no artigo vendável a que ela se destina. Então, o operário não conhece da engenharia de produção. Ele não sabe como as várias operações se combinam e nem sabe direito a participação dele, né, no resultado final do processo de produção combinado. Ele não tem acesso à ciência que domina aquela produção, ele não conhece da engenharia, ele simplesmente se especializa num trabalho muito específico. Tá? Então, essa é a alienação microeconômica. Tá? Okay? Tem os produtos do trabalho do operário, tá? Que é resultado, né, da atuação dele, tá certo? E esse produto se contrapõe a ele. Tá? São produtos alienados e convertidos em capital, ou seja, são produtos que servem para gerar mais-valia, tá certo? Essa mais-valia representa o acréscimo do capital. Tá? Então, esses produtos servem apenas para servir como o processo de extração de mais-valia, quer dizer, o processo de exploração, mais valor, mais-valia, né? Que é o fato de que parte do trabalho do operário não é pago, ele acaba sendo expropriado pelo capitalista, tá? E ele não se reconhece no próprio produto, né, cuja finalidade última é o processo, se associar ao processo de acumulação de capital. Tá? Então, há um estranhamento do produto. Então, veja que a alienação micro tem dois aspectos. Né? Primeiro, o operário não sabe a sua participação para gerar o produto final, e depois o operário ele estranha o produto final. Tá? O produto se contrapõe a ele. Tá? Ele não tem relação com o produto final. Não se destina a ele mesmo, se destina ao mercado.
né? Ele não tem controle, ele não tem nenhuma intimidade com o próprio produto do trabalho dele. Seria uma outra forma de alienação micro. Já a alienação macro, tá? É o fato do todo o processo ocorrer de uma maneira automática, tá? Como se houvesse uma lei natural combinando aquilo, como se o capitalismo funcionasse como segunda natureza. Então, é um sistema que possui leis próprias de funcionamento, que é movido por uma lógica interna, né? Visando sempre a acumulação. O agente, né, o indivíduo, o trabalhador, ele fica submetido a essa lógica, portanto, do ponto de vista do sistema como todo, o macro, do ponto de vista macroeconômico, ele está alienado. Então, ele na verdade, não é um sujeito do processo, é simplesmente um ator social que atua como um mero suporte de relações sociais. Tá? O processo todo não é comandado por ele mesmo, tá? Não é resultado dos desígnios individuais, tá? É um processo que ocorre por uma lógica própria e o trabalhador não tem controle sobre ela. O que comanda essa lógica é o desenvolvimento da acumulação capitalista, as exigências dessa acumulação, tá? Objetivos macroscópicos, né, de fazer o capital acumular, que se sobrepõem, tá? E eliminam ou diminuem, né, os objetivos individuais. Então a vida humana fica empobrecida, ele não se realiza no próprio trabalho. Ele é simplesmente uma personificação da força de trabalho, assim como o capitalista é a personificação do capital. Portanto, temos também uma alienação macro. Então, note que Marx está aplicando o conceito de alienação em Feuerbach, que era uma discussão da religião, no campo da economia. Né? Vamos voltar à alienação em Feuerbach. Feuerbach está dizendo que o Deus foi inventado pelos homens como projeção das próprias ideias dos homens, e eles, ao criarem Deus como sua imagem, alienam o homem de si mesmo. Criam um outro ser em contraste consigo mesmo, reduz a si próprio a uma criatura pecadora que necessita da religião e dos governos a fim de guiá-la e controlá-la, e, portanto, se aliena e se perde na religião. Se a religião fosse abolida, diz o Feuerbach, os seres humanos superariam esse estado de alienação. Aí o Marx vai aplicar o conceito de alienação no campo econômico. Né? Ele diz que a fonte fundamental da alienação é a propriedade privada. A propriedade privada faz o homem trabalhar para a propriedade e não para o bem de sua espécie. Portanto, ele desenvolve nos manuscritos econômicos filosóficos, nesse primeiro manuscrito, nesse primeiro esboço, né, esse primeiro ensaio de Marx, ou um conjunto de ensaios de Marx no campo da economia política, então ele começa a se dedicar a essas questões filosóficas aplicadas na economia. Tá? Qual é a base econômica da alienação? Como se poderia eliminar essa alienação na economia? Pelo comunismo, né? Desenvolvendo a sociedade comunista. Tá? Então, a produção comunista seria humana, tá? Levaria em conta os interesses do indivíduo e iria se contrapor ao efeito desumano da propriedade privada, a fonte de toda alienação na economia. Marx tem que sair de Paris. Tá? As autoridades prussianas pressionam o governo alemão, né, que era meio submisso as autoridades prussianas pressionam o governo francês, que era meio submisso ao governo alemão, tá? Que aceita, né, o pedido dos prussianos e expulsa Marx de Paris no fim de 1844. Portanto, ele não ficou nem um ano inteiro em Paris. Na companhia de Engels, ele consegue asilo em Bruxelas, né, que era uma cidade aberta, né, aos exilados da Europa toda, e permanece 3 anos em Bruxelas, né, o rico período, fértil período do jovem Marx, onde ele vai escrever a ideologia alemã, que talvez seja o principal manuscrito dessa época. Tá? Ele chegou a visitar a Inglaterra nesse período, visitou a cidade de Manchester, onde a família de Engels possuía uma indústria de tecelagem de algodão. O Engels era industrial, como eu já antecipei, e constrói as bases para residir em Londres a partir do fim de 47. Nesse período surgem 3 novas obras de Marx. Tá? Ainda na fase de Paris, Marx trabalha no livro A Sagrada Família, que foi publicado em vida, tá certo? Em 1845. Nesse livro, os 2 amigos, né, ainda jovens hegelianos, tá? Se unem, né, para fazer uma crítica a outros jovens hegelianos, tá? Que mantinham a interpretação hegeliana do conceito de alienação. Tá? Marx está trazendo esse conceito para a economia. Né? Então, ele recoloca, né, a noção de alienação
e critica, né, os demais jovens hegelianos por manterem a interpretação hegeliana do conceito, que é uma visão positiva da alienação, alienação como superação, como reencontro, né, como crescimento. Ainda em Bruxelas, no mesmo ano, Marx trabalha em algumas notas, teses sobre Feuerbach, em que ele marca o ponto de afastamento de Feuerbach, na verdade um ensaio de apenas 2 páginas, tá? E depois, em colaboração com Engels, ele se dedica a um volumoso manuscrito, digamos, um volumoso embrulho, que é um conjunto de ensaios, tá, em que ele desenvolve de uma maneira bastante refinada a sua concepção de história, dele, de Engels, o livro é em coautoria com Engels, que foi uma publicação póstuma, né? Não foi escrito para ser publicado, portanto, como parte de um projeto editorial, mas aí no século XX, um editor russo publicou e o próprio editor pôs esse nome, A Ideologia Alemã. Antes de comentar a ideologia alemã, vamos à questão da aula. Compare a concepção dialética da história, tal como aparece em Hegel e em Marx, apontando as especificidades do pensamento em cada qual. Vamos a essa volumosa obra. Tá? O intenso estudo em história, em que Marx e Engels elaboram o que viria a ser conhecido como a concepção materialista ou materialista dialética da história. A tese fundamental do livro é que a natureza dos indivíduos depende do papel deles na produção material, ou que o pensamento humano é determinado por forças socioeconômicas. Lá ele introduz a ideia de interpretar a história como uma sucessão de etapas, cada etapa é um modo de produção. Tá? Ele aplica o chamado materialismo dialético na interpretação da história, em que busca demonstrar que a ação de certas forças históricas, mais ou menos permanentes, que ele identifica, leva à mudança contínua da sociedade. Tá? Inclusive, ele prevê o colapso do estágio natural, do estágio atual da sociedade, né, que seria o modo de produção capitalista, o capitalismo industrial. Ele prevê o colapso, né, dessa maneira de organização da sociedade e a substituição dela pelo comunismo. Então, pode-se dizer que nessa obra, A Ideologia Alemã, o materialismo histórico alcança plena maturidade. É a obra mais refinada e mais detalhada em que Marx expõe as teses dessa visão da história. Uma filosofia que procura ser antimetafísica e o contrário ao idealismo, mas que tem, sem dúvida, elementos idealistas. Tá? É o estudo das leis mais gerais que regem a natureza, a sociedade e o pensamento, partindo do modo como a realidade objetiva se reflete na consciência. Tá? Ele diz que esse processo, né, em que a realidade é aprendida na consciência, tem a ver com o que ele chama de praxis, né? É o trabalho, é o contato do homem com a natureza, como o homem transforma a natureza e remodela, né, o natural de forma a adequar às suas necessidades, como ele cria um mundo de artificialidades em volta dele, mundo esse que facilita o atendimento de necessidades. Então ele estuda o processo como o homem no trabalho transforma a matéria, como se realiza a passagem de formas inferiores a formas superiores, tá? Como se dá a prática social e como a partir da prática social se desenvolve o conhecimento da realidade. Então, é ter na própria prática social um critério de verdade. Conclui que as verdades científicas são sempre parciais porque são conhecimentos limitados pela própria história. Esse materialismo histórico é tido como uma evolução do materialismo dialético. Tá? Estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida em sociedade. Estuda também a evolução histórica da sociedade e a prática social dos homens no desenvolvimento da humanidade. Então, o materialismo estabelece as bases, tá, da interpretação da história, tá? E também serve como uma contraposição aos jovens hegelianos. Né? Uma boa parte da obra é dedicada a criticar Feuerbach, Bruno Bauer e um tal de Max Stirner, talvez o cara mais criticado na obra. Então, acho que talvez mais da metade da obra seja só para fazer a crítica a Max Stirner, que imaginava que todos os homens são egoístas e ele se move movido por tal egoísmo, tá? E aí o Marx vai dizer que não é bem assim, que o propósito humano, né, a consciência humana, na verdade, não pode ser definida de uma maneira unilateral, que o homem é fruto da história. Então ele critica Max Stirner no primeiro capítulo, na verdade, que é um capítulo, na primeira parte, que é uma parte menor, ele se lança a criticar Feuerbach, tá? Na crítica a Feuerbach, ele diz que a história não é um resultado de um jogo de ideologias e da presença de grandes heróis, tá?
e que haveria um fundamento concreto, material do próprio desenvolvimento histórico. O fundamento da história está nas formações socioeconômicas e nas relações de produção. Marx e Engels, na obra, não negam a força das ideias, falam que essas ideias são, inclusive, capazes de introduzir mudanças na base econômica que as originou. Tá? Daí a importância da ação dos partidos políticos, das associações dos trabalhadores, né, da doutrinação da classe trabalhadora, mas identifica uma força motriz básica, tá certo? Na própria sociedade, na própria realidade histórica, no aspecto econômico, material, na própria produção. Esse é o fundamento do materialismo histórico e dialético. Tá? Então, o materialismo trabalha com conceitos. Né? A unidade do processo social é o ser social, não é o indivíduo, mas é a relação dos indivíduos com os demais e com a natureza. Essas relações têm uma existência objetiva, tá? Não depende da consciência, da formulação do pensamento. Tá? Pelo contrário, a consciência social surge a partir dessas relações objetivas e econômicas. Né? Então, do substrato econômico é que emerge a consciência social como um conjunto de ideias políticas, jurídicas, filosóficas, estéticas e religiosas, a psicologia das classes sociais, tudo teria como base uma estrutura econômica, uma estrutura material, organizacional de produção. Então, a consciência seria uma superestrutura, reflexo de uma infraestrutura básica de natureza essencialmente econômica. Tá? Então, para cada infraestrutura básica teria um conjunto de ideias, e à medida que essa infraestrutura, né, econômica se altera, o conjunto de ideias também se altera, procurando se adaptar, né, à superestrutura, procurando se adaptar à infraestrutura material e econômica. E assim, Marx oferece uma série de conceitos, como meios de produção, que é tudo que é empregado para gerar bens materiais, forças produtivas que englobam esses meios de produção e a capacidade técnica, o conhecimento, as rotinas de produção, as relações de produção, que são as relações de cooperação, submissão, os vínculos que se estabelecem entre os homens na produção, e o conceito mais amplo, que são os modos de produção. O próprio capitalismo é tido como modo de produção. Tem o capitalismo, tem o modo feudal, tem o modo escravocrata e assim por diante. Então esse é o conceito mais abrangente, que caracteriza o estado de desenvolvimento da sociedade, tá? E aí ele cria uma identificação das várias etapas históricas que são modos de produção. A comunidade primitiva, o comunismo primitivo, o escravagismo, o feudalismo, o capitalismo, e na esperança que ele fosse transitar depois na direção do comunismo, tido como ápice na escala da evolução das sociedades. Então tem esse importante conceito de modo de produção. Ele diz que ele é formado por 3 estratos. Uma base material, que são as forças produtivas, o conjunto das relações sociais, que compõem as relações de produção, e tem também uma superestrutura, né, que se sobrepõe à infraestrutura, que seria o conjunto de crenças ou a ideologia que mantém a coesão entre os homens, que justifica o status quo e compele cada qual ao cumprimento de papéis individuais. Portanto, esse é o fundamento, essa é a estrutura, né, que Marx concebe na interpretação da história. Essa é a filosofia do dever histórico de Marx e Engels e os seus conceitos. Tá? Além desses conceitos, há muitos outros. Tá? Muitos termos e expressões que adquirem uma conotação particular no interior de uma certa ontologia social. Então, aí Marx fala da sociedade, de formações socioeconômicas, da estrutura social, da organização política da sociedade, da vida espiritual, da cultura, da história, das personalidades, do progresso social. Então, são diversos conceitos que são interpretados à luz do quadro de referências associados ao sistema filosófico marxiano de inspiração hegeliana, inclusive. Trata-se, portanto, de uma concepção materialista da história, que parte da materialidade do mundo, onde tudo é matéria em movimento e a matéria é anterior à própria consciência. O mundo pode ser conhecido, primeiro se conhece as qualidades e depois os aspectos quantitativos e as causas dos fenômenos. Marx desenvolve um sistema lógico na interpretação da economia, né, importado, né, da lógica de Hegel. Tá? Então, Marx desenvolve para o campo da história, né, como preparação para análise econômica, tá, conceitos peculiares, tá, uma ontologia social. Tá? Ele identifica o que seriam os objetos da realidade social e a lógica em que opera essa realidade. A lógica como uma linguagem. Ele emprega a lógica dialética de Hegel,
tá? Como alternativa à lógica tradicional. Então, ele tenta decifrar o fenômeno social e econômico empregando a lógica dialética, como Feuerbach fez com a crença cristã a partir do emprego da lógica dialética. Como se sabe, a lógica dialética aceita o princípio da não contradição. Tá? A lógica formal, aceita o princípio da não contradição, quer dizer, duas proposições opostas não podem ser simultaneamente verdadeiras. No entanto, a dialética ela aceita a contradição desde que a contradição seja vista como um processo. Tá? Contradição como processo. Isso tem a ver com a filosofia hegeliana. Em certas circunstâncias, o uso da lógica formal leva a resultados contraditórios. Quando o próprio objeto é contraditório, quando a realidade é contraditória, é melhor trabalhar com uma lógica que trata da contradição, que aceita a contradição. Tá? Se a contradição está no próprio objeto de estudo, é melhor aceitá-la desde o início e examinar essa contradição na ótica de uma lógica que aceita a própria contradição. Tá? O que Marx pensa é que uma lógica formal que não admite a contradição, ao examinar uma realidade ela mesma contraditória, leva a resultados também contraditórios. É melhor tratar a realidade por meio de uma lógica que admite a contradição, já que a própria realidade é contraditória, para se chegar a resultados não contraditórios. Portanto, a lógica dialética apreende melhor, na perspectiva de Marx, a realidade do capitalismo. Portanto, Marx, quando inicia a investigação dele em economia, se propõe sempre a utilizar uma lógica dialética no tratamento do objeto da economia. Em resposta a outra liderança do movimento revolucionário, que era Proudhon em Paris, e o grupo ligado a Proudhon, como Edward Green e assim por diante, Marx refuta o livro do Proudhon, a Filosofia da Miséria, escrevendo o Miséria da Filosofia. Quase que simultaneamente a composição da ideologia alemã, ele trabalhou nesse polêmico panfleto, em que trata de demarcar nitidamente as suas teses do socialismo revolucionário, do comunismo, das crenças socialistas de Proudhon e outros autores franceses. Marx classifica os escritos de Robert Owen, Godwin, Saint-Simon e Fourier como simples formulações ilusórias do socialismo, que Marx rotulará de socialismo utópico. Tá? Mas o principal alvo do livro é a crítica das ideias do francês Proudhon. Embora Proudhon tenha tido muita influência no movimento socialista e na própria formação de Marx, na verdade Proudhon foi o primeiro dos revolucionários a fazer uma crítica da economia política clássica e principalmente das ideias de Ricardo. Proudhon, digamos assim, inspirou Marx a se concentrar no esforço de desenvolver uma crítica ao pensamento burguês, ao pensamento econômico dos ingleses, da economia política clássica, como base para a crítica ao próprio capitalismo. Então, isso Marx tirou de Proudhon.